Olha, o Jornal da Record continua no Peru para denunciar que a contaminação por mercúrio vai muito além dos rios. Na reportagem especial desta quarta-feira, acompanhamos a queima do ouro. O processo é realizado no centro da cidade e no fundo das casas, de forma improvisada e sem qualquer proteção. O vapor tóxico pode colocar em risco bairros inteiros. O longo trabalho que começou no garimpo está terminando de forma clandestina. A queima elimina o mercúrio, que foi utilizado para fazer a amálgama. Na mão, o equivalente a R$1.000. Ouro livre de impureza. Puro. Para trás, ficaram danos ambientais. Esse é grande. Uau! Estes homens no meio do barro parecem se divertir num rio que quase secou porque teve as águas desviadas para servir ao garimpo. Mais um. É uma pescaria inusitada. Eles usam as mãos e atiram os peixes para quem está na margem. Vamos ver o peixe. Quer dizer, isso é um bagre? Guasaco. O assaco é a traíra brasileira, uma das espécies com nível alto de mercúrio no Peru. Em alguns casos, a mesma água utilizada pelo garimpo irriga plantações de arroz. É uma das preocupações da doutora Cláudia, que estuda o impacto do mercúrio no meio ambiente. Tem uma nova forma de exposição do mercúrio que não é o peixe, é o arroz. Ele elimina o mercúrio pelo grão. Essa é uma situação que está sendo de grande preocupação na China, porque os chineses comem muito arroz. E quando a água que irriga esse arroz vem de uma mina de ouro? Se tem mercúrio, pode ser um problema. Os cientistas também querem descobrir se outros animais foram contaminados pelo mercúrio, aves e mamíferos, como as onças, que também se alimentam de peixes. O mercúrio ocorre naturalmente no solo, especialmente na Amazônia. A ação do homem pode aumentar os riscos de contaminação. As queimadas são responsáveis por quase 1/4 das emissões de mercúrio inorgânico, que viaja longas distâncias. O distrito de Labirinto surgiu e até hoje sobrevive em função do garimpo. O garimpo na margem dos rios está oficialmente proibido no Peru. Nosso objetivo é mostrar a destruição de um rio pelo garimpo. Dá para notar quando a gente chega perto de onde o rio Inhambari deságua no rio Madre de Dios. Por nascer nos Andes, o Inhambari já foi um dia um rio quase cristalino. Hoje, olhando de cima, parece até uma estrada de terra. Dia a dia, o rio se torna ainda mais perigoso para navegar. Quanto mais sedimento, mais mercúrio se acumula no fundo do rio. Aqui é chamado de labirinto, porque o piloto ele tem que ser muito especial para conhecer muito o rio, porque no meio do rio tem madeira, muita madeira, árvores que caem, então é muito arriscada essa viagem. A câmera estava ligada quando o barqueiro arrancou para a viagem de volta. Cuidado. Apágalo. Algo se aí. O barco bateu num pedaço de madeira, dobrou a hélice e a gente está parando aqui meio de improviso.
aqui nessa ilha. O barqueiro constata os danos. O conserto da hélice é feito na pedra. Aí vocês têm uma ideia, né? De quanta areia desce. Uma ideia. A gente vai pegar um pouquinho de água. A água do Inhambane. Nas cidades, a contaminação tem outra origem, a queima do ouro, que acontece de forma clandestina. Puerto Maldonado é a maior cidade da região, com cerca de 50 mil habitantes. Pesquisadores colocam filtros como este em vários pontos da cidade para medir o nível de mercúrio no ar. É refrescante ou não? No centro, numa pausa da nossa investigação, tomamos o suco de uma fruta local, a toronja. Um amargor gostoso. O que a gente não imaginava é que estávamos correndo risco de contaminação. Ao lado do mercado que abastece a cidade, também funcionam os locais que compram ouro dos garimpeiros. Conseguimos comprovar o que antes era apenas uma suspeita. A queima do ouro acontece no fundo dessas casas, bem no centro de Puerto Maldonado. O repórter Lumis Única foi autorizado a filmar o processo sem revelar a identidade de quem fazia o trabalho. Esse aqui é o ouro quando chega da mina. Chega um ouro com mistura de terra, restos orgânicos, tudo junto. Este aqui é o mercúrio. Esse tem a função de como um imã para ouro. O homem vai manusear a terra que recebeu direto de um garimpo de La Pampa, um dos maiores do Peru. É tudo no fundo de casa. Bota todas as impurezas, porque o ouro se queda dentro, não flota. O ouro tem um peso maior, então ele não flutua. O homem usa o mercúrio para fazer a amálgama, ou seja, concentrar o ouro. Ele está fazendo com a mão porque um vasilhame é pequeno. Quando é na mina é feito com os pés porque um vasilhame é bem maior. E descalços. Sim. Essa terra. E de todo aquele balde de terra, folhas, pedras, impurezas, o que restou foi essa pequena bacia. Mas realmente saiu toda a terra, só ficou o mercúrio visível. Depois de um processo trabalhoso, o homem joga o que sobrou no quintal de casa. A seguinte etapa é espremer o mercúrio e o ouro. Ele vai passar o mercúrio através de um tecido. O mercúrio vai ficar na parte superior do tecido. Girar. Girar assim para passar ele. Está apertando bem o tecido com o mercúrio dentro. El ouro verde. Esse é o ouro verde. Esse é o ouro verde. Así es que ahora le vamos a pesar cuánto pesa, mira. Pesa 12.2 gramos. A etapa final é queimar a amálgama e transformar esse ouro verde em ouro bruto, 24 quilates, sem mercúrio. As instalações são precárias. O garimpeiro usa um aspirador para sugar a fumaça tóxica. Ele garante que consegue reaproveitar 70% do mercúrio queimado. De pouco mais de 12 gramas, caiu para 5 gramas. Significa que durante o processo, mais da metade do peso é de mercúrio. O que se perdeu de mercúrio evaporou. O vapor de mercúrio, altamente tóxico, se espalhou na região do mercado central de Puerto Maldonado, onde toda a população da cidade se abastece.